Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Marcos 2, de 1 a 12. Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados, louvando a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa Lex Divina, o primeiro passo é nós compreendermos o texto no seu contexto. Porque o que nos chama assim, de princípio, a atenção é como é que aqueles homens abrem um espaço no teto e descem a cama. As construções naquela época, naquela região ali em Cafarnaum, como em toda Israel, na maioria delas, principalmente os locais pobres, eram construções muito simples, feitas de tijolos de barro, e o teto era plano. E esse teto era entrelaçado a alguns pedaços de pau, colocado barro, e iam encaixando um no outro, depois cobriam um pouco com a areia. E tinha uma escada do lado da casa para acesso a esse a esse teto, que funcionava como uma varanda. Hoje nós diríamos que era uma varanda. E era utilizado muitas vezes para oração, era utilizado para a noite, conversas, enfim, era um espaço a mais para aproveitar da casa. Daí não ter sido difícil para aqueles homens, não tendo espaço na casa, abrirem um espaço, tirar um daqueles espaços e descerem com a maca. Mas aí vem a coisa mais maravilhosa. Quando descem, Jesus mostra o que é mais importante da sua missão. A razão maior da missão de Jesus: perdoar pecado. E aqueles representantes da lei que estavam ali, aqueles que deveriam ser as primeiras pessoas que acolhessem aquilo, mas eles pensam no seu íntimo: quem é esse homem que perdoa pecado? Se só Deus perdoa pecado. E aí Jesus dá aquela grande demonstração de que, fato, Ele é Deus e que tem poder de perdoar pecado.
e que para ele é muito mais fácil fazer as curas, fazer cego andar, ou melhor, cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir, do que perdoar pecado, que só ele tem esse poder. E ele diz, para que vocês saibam que eu tenho esse poder, ou seja, que eu sou Deus, eu te digo, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. Diante disso, aqueles homens eram para ser, eles deveriam ser grandes seguidores de Jesus. Aqueles doutores da lei, eles deveriam ser, porque o que é que eles dizem? Os mestres da lei, como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Mas diante daquilo, aqueles mestres, doutores da lei, diante de terem visto o que Jesus fez e ouvido o que Jesus falou, era para eles serem os grandes incentivadores da missão de Jesus. Mas, quando eles escutam o Evangelho anunciado por Jesus, e que no Evangelho Jesus motiva, exorta ao arrependimento e à conversão, eles não querem mudar de vida. Mesmo os seus olhos tendo presenciado a ação de Deus, os seus olhos terem presenciado aquilo que todos os profetas anunciavam, eles se deparam com aquilo. Mas o amor a si mesmo, a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu interesse somente em coisas temporais é tão grande que passam a perseguir Jesus. Em vez de acolherem Jesus, eles se tornam perseguidores de Jesus, porque a pregação de Jesus incomoda. Incomoda porque convida, exorta ao arrependimento e à conversão, e Jesus vive o que diz, e eles não vivem o que dizem ou o que pregam. Daí serem os perseguidores de Jesus, os maiores perseguidores de Jesus. Para nós, o que é que fala esse texto? Será que nós somos como aquele paralítico que vê em Jesus a única solução para ele e pede os seus amigos para levarem a Jesus? Será que também nós somos como os amigos daquele ex-paralítico? Levamos pessoas a Jesus? Apresentamos pessoas a Jesus? Muitas vezes, essa é uma forma, talvez a melhor que a gente possa ter para evangelizar alguém. Convidar amigos, convidar parentes, convidar pessoas para participarem de um seminário, participarem de um encontro, de um congresso, de um retiro, levar as pessoas para um grupo de oração, levar as pessoas para um movimento da igreja, levar as pessoas para a missa, para elas terem esse encontro pessoal com Jesus. Sim, é uma grande maneira de aderirmos a Jesus, proclamarmos o senhorio de Jesus, é também sermos mensageiros da sua boa nova. Façamos então esse compromisso de irmos a Jesus, mas também ficarmos empenhados em levar pessoas para ter esse encontro pessoal com Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.